Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos períodos mais, revolucionários do pensamento humano, a filosofia moderna. Mas esquece aquela lista chata de nomes e datas. A gente vai encarar isso como foi na realidade, uma verdadeira batalha de ideias. Uma época em que as perguntas mais cruciais sobre verdade, conhecimento e sociedade foram jogadas na mesa, sabe? E o estopim de tudo isso? Uma virada, assim, dramática. Com o Renascimento e a Revolução Científica, o foco muda completamente. Pensa só, pela primeira vez em séculos, o ser humano passa a ser o centro, a régua de todas as coisas. Deus, que antes era o ponto de partida para tudo, dá lugar ao homem. É a razão humana que sobe no palco e assume o protagonismo. E é aí que o terreno fica fértil para o debate que estava para começar. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender essa grande virada moderna. Depois, a gente entra na busca pela verdade. Em seguida, como se pensou na construção da sociedade. Daí, a gente chega na síntese de Kant. E para fechar, vamos ver qual é o legado para hoje. Ok, vamos começar. A primeira parte é justamente sobre essa virada de chave na mentalidade da época. E claro, isso não aconteceu do dia para a noite, né? Foi uma transformação, assim, profunda, onde os alicerces do pensamento medieval começaram a desmoronar para dar espaço a um jeito totalmente novo de enxergar o mundo. E a mudança foi radical mesmo. Pensa na troca. O foco sai de Deus e vai para o homem. A fé dá lugar à razão. A revelação divina é substituída pela ciência. E a autoridade da tradição é questionada, abrindo espaço para a liberdade. No fim das contas, foi o ser humano dizendo: ok, a partir de agora a responsabilidade de entender o universo é nossa. Certo. Agora que a razão está no comando, aparece uma pergunta gigantesca. Tá, mas como a gente conhece a verdade? Como é que a nossa mente funciona? E é aqui que o campo de batalha filosófico se racha em dois grandes exércitos. De um lado, a turma que acreditava que tudo começa na razão. Do outro, a galera que defendia que tudo, absolutamente tudo, vem da experiência. Então, o confronto era esse. De um lado, os racionalistas, tipo Descartes. Para eles, a gente já nasce com certas verdades, as ideias inatas, e a gente acessa elas pelo pensamento. Do outro lado, os empiristas, como Locke e Hume. Eles diziam, negativo, a nossa mente é uma folha em branco. Todo conhecimento é construído tijolo por tijolo, a partir do que a gente vê, ouve, sente, ou seja, o que os nossos sentidos captam do mundo. Vamos dar uma olhada primeiro nos racionalistas. O grande campeão desse time era, sem dúvida, René Descartes. O cara estava numa busca, quase uma obsessão, por uma certeza absoluta. Um ponto de partida que ninguém mesmo, pudesse questionar. E para chegar lá, ele criou um método bem radical, o método da dúvida. E aí, ele chega na famosa conclusão: penso, logo existo. A lógica dele foi a seguinte: ele começou a duvidar de tudo. Será que meus sentidos me enganam? Será que o mundo lá fora é real? Ele duvidou de absolutamente tudo. Só que de uma coisa ele percebeu que não dava para duvidar: do fato de que ele estava ali duvidando. Ué, se eu duvido, eu estou pensando? E se eu estou pensando, bom, eu tenho que existir para poder pensar. E pronto, o eu que pensa virou a primeira verdade inquestionável, a rocha fundamental de todo o racionalismo. Agora, vamos para o outro lado da arena, o empirismo. A ideia aqui é exatamente o contrário. Nada de ideias inatas. O conhecimento não é algo que a gente descobre dentro da gente com a razão. Não, ele é construído como? A partir das informações brutas que os nossos sentidos pegam do mundo. E um dos grandes arquitetos dessa visão foi o John Locke. E essa frase do Locke, a mente é uma tábula rasa, resume tudo perfeitamente. Tábula rasa é como se fosse uma lousa, em branco. A gente nasce zerado de conhecimento. E a experiência, o dia a dia, que vai escrevendo nessa lousa tudo que a gente aprende. Para eles, até as ideias mais complexas que a gente tem, tipo justiça ou, sei lá, Deus, nada mais são do que uma combinação de sensações simples que a gente foi juntando ao longo da vida. Beleza, vamos mudar um pouco o foco. Enquanto rolava essa briga sobre a origem da verdade, tinha outra pergunta gigante no ar. Se a ordem da sociedade não vem mais de Deus, como é que a gente organiza a vida em conjunto? Como se constrói uma sociedade justa? A grande sacada da época foi a ideia de um contrato social, um tipo de pacto entre as pessoas. Mas, claro, os detalhes desse contrato, isso deu muito pano para manga. E o ponto de partida dessa discussão toda vem com uma visão bem pessimista, a de Thomas Hobbes. Para ele, a coisa é simples. O homem é o lobo do homem. Ele imaginou um estado de natureza, sem governo, sem lei. E o que aconteceria? Uma guerra de todos contra todos, por caos. Movido pelo egoísmo, cada um por si, vivendo com um medo constante.
Para Hobbes, a sociedade não nasce de um sentimento nobre, não. Ela nasce da necessidade de não se matar. E aqui a gente vê as 3 principais visões batendo de frente. Para o Hobbes, o contrato é o seguinte: a gente entrega nossa liberdade para um governante forte e, em troca, ganha segurança. O resultado? Um Estado absoluto. Já o Locke é mais otimista. Ele diz que a gente já nasce com direitos: vida, liberdade, propriedade. O governo, ele existe só para proteger esses direitos. É o começo do liberalismo. E aí vem o Rousseau e vira a mesa. Ele acha que o ser humano nasce bom, o tal do bom selvagem, e a sociedade é que estraga tudo. Para ele, o contrato social serve para a gente se unir e seguir a vontade geral, que é o que é melhor para todo mundo, e não só a soma dos interesses de cada um. Daí nasce a ideia de democracia. Então, por muito tempo, essa briga entre racionalismo e empirismo parecia não ter fim. Ou a verdade vinha de dentro da gente, da razão, ou vinha de fora, da experiência. Parecia um beco sem saída. Até que aparece um sujeito chamado Immanuel Kant. E olha, esse cara não tava pra brincadeira. Ele chegou com uma solução que, de tão genial, mudou o jogo da filosofia pra sempre. A sacada do Kant foi tão revolucionária que ele mesmo chamou de Revolução Copernicana da Filosofia. E é brilhante de tão simples. Ele disse, basicamente, pessoal, os dois lados têm um pouco de razão. A experiência nos dá a matéria-prima do conhecimento, os dados brutos, mas a nossa razão não é uma folha em branco. Ela já vem com ferramentas ou estruturas para organizar essa bagunça toda. Então o conhecimento é uma parceria, é a junção do que vem de fora com as estruturas que já estão dentro da nossa mente. E o Kant não parou por aí, não. Ele levou essa lógica também para a ética. Para ele, o que é certo e o que é errado não vem de Deus nem dos costumes de um lugar. Vem da nossa própria razão. E daí nasce o famoso imperativo categórico. A ideia é a seguinte: antes de fazer algo, se pergunte: e se todo mundo no planeta fizesse a mesma coisa que eu estou prestes a fazer? O mundo seria um lugar melhor ou pior? Se a resposta for pior, então a ação não é moral. Simples assim. A razão pura vira bússola da moral. E aí, a gente chega na parte final. E fica a pergunta: por que tudo isso importa hoje? Porque acredite, essa briga de gigantes da filosofia que aconteceu há séculos não é só poeira em livros de história. Essas ideias são literalmente os tijolos que construíram o nosso mundo moderno. A forma como a gente pensa sobre ciência, política e até sobre nós mesmos. Pensa só, vamos lá. A ideia de que o indivíduo é o centro de tudo, herança moderna. A nossa confiança na ciência como motor do progresso, também. A base das nossas democracias, com direitos individuais e o poder vindo do povo, filosofia moderna na veia. A própria ideia de usar a razão para criticar e questionar as coisas. Tudo isso é legado direto deles. A gente vive num mundo que foi, em grande parte, desenhado por Descartes, Locke, Rousseau e Kant. E tudo isso nos traz a uma última reflexão que é super atual. Aquela grande batalha entre a razão e a experiência parece que ela voltou com tudo, né? Hoje, na era das fake news, das bolhas de informação, onde a nossa experiência online pode ser totalmente manipulada e a nossa razão pode ser enganada por argumentos falsos, a grande pergunta da filosofia moderna continua de pé, e talvez mais urgente do que nunca. Afinal, em que a gente deve confiar?